Olá, meninas! Tudo bem? Me chamo Helena Duarte e tenho 66 anos. E hoje eu preciso contar algo que aconteceu comigo e que até agora eu mesma mal consigo acreditar. Eu sempre achei que nada mais na minha vida pudesse me surpreender. Mas naquela noite, quando meu próprio filho avançou para cima do homem que eu amo, com a intenção de machucá-lo, eu percebi que tudo que eu conhecia estava prestes a desmoronar. Ainda sinto minhas mãos tremendo quando lembro do som da porta batendo, das vozes gritando meu nome e da sensação de que, de repente, eu não tinha mais para onde correr, nem de quem me esconder. Foi nesse momento que eu entendi que ou eu lutava por mim ou eu seria engolida viva pelo medo. Antes de começar essa história, não esqueçam de se inscrever no canal, porque isso ajuda muito o canal e me encoraja a continuar dividindo minha vida com vocês. Logo naquela manhã abafada no parque da cidade, enquanto o sol ainda tentava atravessar as copas das árvores e eu caminhava ao lado de Renato com aquele sorriso bobo que eu não conseguia esconder, tudo desabou de uma forma tão brusca que até hoje meu coração aperta quando lembro. Eu estava contando para ele como tinha dormido bem pela primeira vez em semanas, depois de tanto choro escondido e tantas mensagens agressivas que meus filhos deixavam no meu telefone, quando escutei meu nome sendo cuspido no ar como se fosse uma acusação. Helena! O grito veio seco, forte, e quando virei, dei de cara com o olhar furioso de Bruno, meu filho mais velho, e naquele instante senti minhas pernas fraquejarem porque não era o olhar de um filho. Era o olhar de um homem, pronto para destruir quem tivesse pela frente. Ele veio caminhando rápido, os passos pesados esmagando a terra da trilha, e antes que eu pudesse reagir, ele já estava diante de mim, perguntando com um veneno escorrendo da boca. Então é isso? A senhora anda de mãos dadas com esse velho no parque como se tivesse 15 anos? Eu tentei respirar, mas o ar falhou. E respondi num fio de voz que não tinha nada de errado eu fazer minhas caminhadas, mas ele não me deixou terminar. Me interrompeu com um gesto brusco, dizendo que eu estava sendo ridícula, que estava virando motivo de piada e que todo mundo já estava falando da minha fase de desespero. Senti meu rosto queimar e olhei em volta, percebendo que pessoas que caminhavam por perto começavam a reduzir o passo, curiosas com a cena que se formava, e aquilo me deu uma vergonha tão grande que eu quis desaparecer. Renato tentou manter a calma, deu um passo à frente e disse com a serenidade que sempre tinha: "Bruno, seu tom não corresponde à conversa que sua mãe merece." Mas Bruno explodiu, virou para ele e gritou tão alto que até os pássaros levantaram voo assustados. "Cala a boca, seu velho! Você não tem direito de falar nada aqui!" Eu fiquei paralisada porque nunca tinha visto meu filho daquele jeito, com o rosto vermelho, a veia do pescoço saltada, a respiração pesada, como se estivesse à beira de um ataque. Eu disse: "Bruno, por favor, não faça isso no meio do parque. Não me exponha assim." Mas ele me ignorou completamente, segurou meu braço com força, força mesmo, como se quisesse me arrancar de perto de Renato e disse que eu ia voltar para casa com ele naquela hora, que eu não tinha noção do tamanho da vergonha que estava passando e que ele estava ali para me salvar de mim mesma. Nesse momento, senti uma dor tão funda, tão humilhante, que precisei fechar os olhos para não desmoronar ali mesmo. E quando abri, vi o olhar de Renato se encher de preocupação e ele deu mais um passo dizendo com firmeza, mas sem elevar a voz: "Helena vai aonde quiser, ela não é a propriedade de ninguém." Isso foi suficiente para Bruno perder o controle. Ele empurrou Renato com as duas mãos, empurrou com força mesmo, como um homem querendo desafiar outro, e eu gritei: "Bruno, para!" E agarrei o braço dele com medo de que aquilo virasse algo maior. Algumas pessoas começaram a se aproximar, não para ajudar, mas para ver, para ouvir, porque a curiosidade do ser humano às vezes é mais forte do que a empatia. Eu senti a vergonha me sufocar, mas ao mesmo tempo algo dentro de mim começou a despertar, como se tivesse cansado de apanhar em silêncio durante tantos anos. Meu filho, enquanto apertava meu braço, dizia que Renato era um aproveitador, um farsante, que eu estava cega e que ele não ia permitir que eu fosse enganada daquele jeito.
E foi ali, naquele calor, naquela poeira do parque subindo ao redor dos nossos pés, que eu percebi o que estava realmente acontecendo. Ele não estava ali por preocupação, ele estava ali por controle. Eu tentei me soltar e disse com mais firmeza do que eu mesma esperava: "Solta meu braço, Bruno." Ele arregalou os olhos, surpreso por eu falar daquela forma, mas não soltou. Então eu repeti mais alto, com a voz trêmula, mas decidida: "Solta meu braço, agora." Ele finalmente me soltou, mas não recuou. Apontou o dedo na minha cara e disse: "A senhora está destruindo nossa família." Eu senti uma onda de tristeza tão grande que por um instante esqueci de respirar e respondi com o coração apertado: "Não fui eu que destruí nada, Bruno. A gente só está vendo agora aquilo que sempre teve escondido." Renato, ainda tentando por ordem, respirou fundo e disse: "Bruno, essa discussão não precisa ser aqui. Vamos todos para um lugar mais reservado, principalmente porque sua mãe está desconfortável." Mas Bruno riu daquele jeito debochado que ele tem quando quer humilhar alguém. Virou para os outros caminhantes que observavam e disse em voz alta: "Vejam só, minha mãe agora tem um pastor que fala por ela." Senti o chão sumindo sob meus pés e ouvi uma senhora mais ao longe sussurrar: "Tadinha, que situação!" E aquilo me cortou por dentro. Eu virei para Bruno e disse: "Você não tem direito de falar comigo assim." Ele retrucou: "Tenho sim. Eu sou seu filho mais velho. Sou eu que sempre cuidei da senhora." Eu respondi: "Filho que cuida não agride, não humilha, não arrasta a mãe pelo braço." E naquele instante, eu vi algo mudar no olhar dele, uma mistura de choque e raiva, e percebi que pela primeira vez eu estava enfrentando o meu próprio filho. Renato se aproximou, colocou a mão nas minhas costas como um gesto de apoio e disse com toda a calma do mundo: "Helena, vamos embora. Você não precisa passar por isso." Bruno deu um passo à frente como se fosse impedir, mas dessa vez eu ergui a mão, bem firme, olhando nos olhos dele, e disse: "Não faz isso." A frase saiu baixa, mas foi como um corte. Ele congelou. O parque inteiro parecia ter parado também. Até os pássaros ficaram em silêncio. Foi nesse instante que eu percebi que algo irreversível tinha começado. Algo que mudaria tudo entre eu e meus filhos. E algo que eu não sabia ainda se conseguiria sobreviver sem me quebrar por dentro. Mas eu também entendi que aquele era o primeiro passo para recuperar minha própria vida. E enquanto eu e Renato caminhávamos para longe, senti o peso do olhar de Bruno queimando minhas costas, como se ele tivesse prometendo que aquela guerra estava longe de acabar. Quando aquele sábado chegou, eu já estava tão nervosa que minhas mãos tremiam enquanto ajeitava a toalha rendada sobre a mesa da sala de jantar. Aquela mesma toalha que eu só usava em datas especiais. E não porque meus filhos merecessem naquele momento, mas porque eu queria que fosse uma noite bonita. Queria que eles enxergassem em mim a mulher que eu estava tentando me tornar, não a sombra apagada que eles sempre controlaram. Enquanto o frango assava no forno, eu caminhava de um lado para o outro repetindo para mim mesma que tudo daria certo, que meus filhos iriam se comportar, que a presença de Renato ali seria leve, tranquila. E talvez fosse ingênuo pensar assim, mas, no fundo, eu precisava acreditar que aquela família que eu dei a vida tinha ao menos um pingo de maturidade para me ver feliz. Quando a campainha tocou pela primeira vez, senti o corpo gelar. E era Carolina. Com aquela expressão de quem já chega julgando, entrando sem olhar para mim direito, dizendo num tom irritado: "Mãe, por que tanto exagero? É só um jantar, a senhora nunca faz isso?" Eu respondi respirando fundo que era especial, mas ela apenas suspirou e largou a bolsa no sofá como quem joga um incômodo qualquer. Depois chegou Roberto, carrancudo, como sempre, perguntando logo de cara onde estava o irmão e criticando a temperatura da casa, da comida, do ar, de tudo, como se fosse normal entrar na minha casa apontando defeito antes mesmo de me dar um abraço decente. Lívia e o marido vieram na sequência, atrasados e cheios de desculpas esfarrapadas. E ela me olhou de cima a baixo como se estivesse avaliando se eu tinha ousado exagerar no batom, no vestido, no cabelo. Cada um deles trazia dentro de si uma mistura de julgamento e desconfiança que já fazia a atmosfera pesar. Mas ainda assim, tentei manter uma postura calma, insistindo em servir o vinho, pedindo que sentassem, tentando puxar conversa sobre coisas leves.
mas tudo era respondido com frases curtas, olhares de canto e aquele silêncio cortante que precede tempestades. Eu tentava respirar fundo e lembrar que eu estava no meu lar, num lugar onde eu devia me sentir segura, mas naquele momento parecia que eu era uma intrusa na minha própria casa. Quando a campainha tocou pela segunda vez, quase perdi o ar. Eu sabia que era ele. Caminhei até a porta com o coração acelerado, respiração curta e um sorriso tenso que eu tentava controlar. Quando abri a porta e vi Renato ali, de terno claro e impecável, segurando um buquê de flores amarelas e sorrindo com aquele jeito doce que só ele tinha, senti algo se acender dentro de mim, como se por um segundo o medo tivesse sido afastado. Ele disse: "Boa noite, Helena, são para você", e me entregou as flores com tanta delicadeza que eu quase chorei ali na porta. Eu agradeci baixinho e o conduzi para dentro. Mas mal demos 2 passos, senti o clima mudar. Pesado, quase sólido, como se o ar tivesse ficado mais grosso. Meus filhos não disseram nada, não se levantaram, não sorriram, não cumprimentaram. Ficaram olhando para ele como se ele fosse um intruso perigoso, um objeto de desprezo, e isso fez meu estômago embrulhar. Renato, educado como sempre, tentou quebrar aquele gelo sufocante, estendeu a mão e disse claramente: "É um prazer conhecer vocês, sua mãe fala muito de cada um." Nenhum deles apertou a mão dele. O primeiro a reagir foi Bruno. Ele se levantou devagar como um animal prestes a atacar, os olhos estreitados, o maxilar duro, e disse com a voz baixa, porém carregada de ódio: "Isso aqui é uma brincadeira, né, mãe? A senhora tá de sacanagem com a gente." Eu tentei intervir, dizendo que não era brincadeira, que eu queria que eles conhecessem alguém importante para mim, mas Bruno nem deixou eu terminar. Ele se virou para Renato e disse: "O senhor acha que pode entrar aqui como se fizesse parte da nossa família? O senhor nem devia estar aqui." Renato, com uma calma quase inacreditável, respondeu: "Só estou aqui porque sua mãe me convidou e porque respeito profundamente tudo que ela representa." Foi aí que Bruno explodiu. Avançou para cima de Renato de um jeito tão violento que por um segundo pensei que ele fosse realmente bater nele. Eu senti meu corpo agir antes da minha mente entender e me joguei na frente deles, abrindo os braços, gritando Bruno: "Não!" A palavra saiu tão alta que ecoou na sala e até eu mesma me assustei. Meus filhos olharam para mim como se nunca tivessem me visto antes. Talvez nunca tivessem mesmo. Bruno ficou imóvel por um instante, depois começou a gritar comigo com uma raiva que parecia vir de anos guardados, dizendo que eu estava perdendo a cabeça, que eu estava sendo manipulada, que eu estava passando vergonha, que aquilo era ridículo, que eu era uma mulher velha demais para essas besteiras. Eu senti cada palavra entrar em mim como uma faca. Renato tentou recuar, respeitando meu espaço, mas Bruno o seguiu com os olhos, apontando o dedo, dizendo: "O senhor acha que vai tirar proveito dela, né? O senhor acha que vai se dar bem às custas dela, seu aproveitador." Eu gritei: "Chega, pelo amor de Deus, chega!" Mas Bruno não parava. Lívia entrou na discussão dizendo que eu devia estar com depressão ou início de demência, porque isso não é comportamento normal. E Carolina completou que eu estava manchando a memória do meu marido, como se eu tivesse a obrigação de viver eternamente como viúva encolhida num canto. Senti o chão girar. O jantar virou um horror. A comida esfriou, as velas queimaram pela metade sem que ninguém comesse nada, o pudim que eu tinha feito com tanto carinho ficou intacto. Renato tentou diversas vezes dizer que não queria conflito, que entendia a surpresa deles, que estava disposto a conversar, mas cada tentativa era recebida com mais agressões, mais insultos, mais acusações sem sentido. Em determinado momento, Bruno se aproximou tanto de Renato que eu tive certeza que ele ia partir para cima dele de novo. E eu fiquei entre os dois, tremendo, dizendo que se ele tocasse em Renato, eu iria embora daquela casa naquela mesma hora. A sala ficou muda. Ele não esperava ouvir isso de mim. No final, Renato apenas disse: "Eu acho melhor eu ir embora, Helena. Não quero te causar mais dor." Eu olhei para ele e vi a tristeza sincera nos olhos dele. Aquele abatimento de quem está sendo agredido não pelo que fez, mas pelo que representa. Ele se despediu com um toque leve no meu braço e saiu. Quando a porta fechou para trás dele, o silêncio que ficou não era silêncio. Era destruição. E os 4, como juízes numa sentença, olharam para mim esperando que eu admitisse que eles tinham razão. Mas naquele momento eu percebi que a única coisa que eles queriam era me controlar. E eu fiquei ali, no meio da sala, completamente sozinha, mesmo cercada pelos meus próprios filhos,
Naquela noite, depois que Renato saiu e meus filhos finalmente foram embora, deixando para trás um rastro de acusações, portas batidas e olhares que me arrancaram o chão, eu fiquei parada na sala, como se meu corpo tivesse sido esvaziado por dentro, olhando para a mesa posta que jamais foi usada, para as flores que estavam bonitas demais para um ambiente tão carregado, para as velas quase no fim, consumidas à toa, e senti uma dor tão funda que me dobrei sobre a cadeira como se estivesse tentando recolher os pedaços de mim mesma espalhados pelo chão. Passei boa parte da madrugada acordada, sentada no escuro, ouvindo o silêncio da casa que antes me confortava e agora parecia zombar da minha solidão. E quando finalmente consegui dormir, já era quase manhã, e o sono veio pesado, inquieto, cheio de imagens de Renato sendo empurrado, de Bruno gritando comigo, de Carolina me olhando como se eu fosse louca, de Lívia acusando minha sanidade, e acordei com o coração disparado e a roupa grudada no corpo de tanto suor. Ainda assim, quando levantei, algo em mim estava diferente, talvez mais calejado, talvez mais consciente de que meus filhos não eram mais crianças que eu precisava proteger, mas adultos que estavam me ferindo com uma intensidade que eu jamais imaginei ser capaz de suportar. Passei o dia seguinte em silêncio, evitando pensar demais, fazendo coisas banais como arrumar a casa, lavar a louça, trocar os lençóis, mas tudo parecia carregado de um peso invisível, como se cada pequeno gesto me lembrasse que, por mais que eu tivesse dado tudo por eles, no final das contas eles não conseguiam, ou não queriam, me enxergar como uma mulher com o direito à própria vida. Quando liguei meu celular mais tarde, encontrei dezenas de mensagens, como se meus filhos tivessem passado a madrugada inteira tentando me dobrar. Cláudia mandava longos textos, dizendo que eu precisava ter responsabilidade, que estava dando mau exemplo, que estava me deixando enganar. Roberto mandou um áudio dizendo que eu tinha envergonhado todo mundo, que meus netos iam sofrer, que eu estava sendo usada. Carolina foi mais direta. Mãe, termine isso agora, não destrua a nossa família. E Bruno, o que mais feriu, escreveu: não quero mais conversar enquanto a senhora continuar com aquele sujeito. Fiquei olhando aquelas mensagens, uma por uma, como se estivesse diante de ameaças veladas, mas mais do que isso, diante de uma escolha que eles queriam que eu tomasse. Ou eu cediam à pressão deles, ou eu perderia meus filhos. Fiquei sentada na beira da cama com o celular na mão, sentindo a garganta fechar, e pensei, como pode 4 pessoas que eu amei tanto acreditarem que controlar minha vida é amor? Respirei fundo, bloqueei o celular e coloquei-o de lado, mas mesmo assim, conforme o dia passava, sentia aquela pressão invisível na nuca, como se a qualquer momento eles fossem aparecer na minha porta me confrontando novamente. Foi então que decidi visitar Renato. Precisava vê-lo, precisava que ele soubesse que o que aconteceu naquela noite não era culpa dele, que o problema estava dentro da minha casa há anos, só que eu nunca tinha visto claramente. Peguei minha bolsa e fui até o parque onde nosso grupo de caminhada se encontrava todas as manhãs, aquele lugar que tinha se tornado um refúgio para mim desde que entrei no grupo de terceira idade, que na verdade era um grupo de mulheres e homens mais velhos que se reuniam para caminhar, fazer alongamento, conversar, gente simples, mas cheia de vida, que me ensinou que viver não tem idade. Quando cheguei ao parque, vi Renato de longe, com aquela postura serena, conversando com 2 senhoras do grupo, e por um instante senti um calor subir pelo meu peito, aquele calor bom, que mistura carinho e saudade. Ele me viu também, e mesmo de longe, percebi a preocupação nos olhos dele. Ele se aproximou devagar, tocou meu braço com cuidado e perguntou baixinho: "Você está bem, Helena?" Eu tentei sorrir, mas a verdade é que eu não estava, e respondi: "Não muito." Ele suspirou como quem já esperava por isso e disse: "Eu imaginei." Sentei com ele em um banco perto das árvores, onde a sombra deixava tudo mais fresco, e contei tudo: as mensagens, as chantagens, o peso da culpa que eles tentavam jogar nas minhas costas. Ele ouviu tudo calado, sem me interromper, sem fazer cara de julgamento, apenas me ouvindo como se eu fosse a coisa mais importante do mundo naquele momento. Quando terminei, ele segurou minhas 2 mãos entre as dele e disse: "Helena, eu não quero destruir sua família, mas também não posso pedir para que você abra mão da sua vida por causa da visão limitada deles. Você merece ser feliz, mas é você quem precisa decidir o que está disposta a perder para isso." As palavras dele me acertaram como um soco no peito, mas um soco que eu precisava. Fiquei ali sentada em silêncio, olhando para o chão, ouvindo ao longe o som das pessoas caminhando.
O som dos tênis raspando na pista, as risadas de algumas senhoras do grupo, tudo tão simples, tão comum, mas naquele momento tão profundamente significativo. Disse a ele com a voz tremendo: "Eu estou com medo." Ele apertou minhas mãos e respondeu: "Eu sei, mas medo não pode ser o guia da sua vida." E antes que eu desabasse, Lourdes apareceu, que era minha amiga mais animada do grupo, dizendo: "Eu sabia que vocês iam estar aqui conversando. Helena, minha filha, seu rosto está parecendo uma novela mexicana. Quer um café?" Eu ri, mesmo com os olhos marejados, porque Lourdes tinha esse poder de trazer leveza até para o caos. Ela se sentou do meu lado e disse: "Eu ouvi por alto o que aconteceu, e posso te dizer, filhos acham que os pais devem fazer o que eles querem, mas esquecem que pai e mãe são gente. A gente não nasce para servir eternamente." Eu abracei Lourdes como quem abraçava um abraço que estava guardado há anos. Fiquei mais de 2 horas ali conversando com os dois, e quando fui embora, levei comigo algo que não sentia há muito tempo: uma pequena fagulha de coragem. Mas essa fagulha seria testada mais rápido do que eu imaginava. No fim da tarde, quando cheguei em casa, ouvi a campainha tocar de forma insistente, quase agressiva. Senti o coração apertar. Quando abri a porta, meu mundo congelou. Eram os 4 novamente, desta vez juntos, sem aviso, com expressões sérias o suficiente para me fazer sentir que aquilo não ia acabar nada bem. Bruno deu um passo à frente e disse: "Sem rodeios, a gente precisa conversar agora." E eu, ainda com a coragem frágil que tinha conquistado naquela manhã, respondi firme: "Então falem." E naquele instante, eu senti que algo grande estava prestes a acontecer, algo que mudaria minha vida de vez, para o bem ou para o mal. Quando eles entraram na minha casa sem esperar meu convite, percebi imediatamente que não tinham ido ali para conversar, mas para me pressionar até quebrar. Porque os 4 estavam com a mesma expressão dura, fechada, alinhados como se tivessem ensaiado um ataque coletivo contra mim. Eu fechei a porta devagar, tentando controlar a respiração, e perguntei o que estava acontecendo, mas Roberto já estendeu uma pasta marrom na minha direção, dizendo com um tom triunfante: "Mãe, a senhora não quis ouvir a gente? Então tivemos que agir." Peguei a pasta sem entender e ele completou: "A gente contratou um investigador particular. Investigamos tudo sobre aquele homem." Senti minhas pernas amolecerem, porque aquilo era tão absurdo, tão invasivo, que por um momento achei que estava sonhando. Carolina se aproximou e disse: "Mãe, é para o seu bem. O senhor Renato não é quem ele diz ser." Meu coração batia tão alto que quase abafa as palavras deles. Mas abri a pasta e comecei a olhar os papéis. Fotos antigas, documentos, certidões com nomes que eu não conhecia. E quando virei uma folha que mostrava uma identidade antiga de Renato com outro nome, o ar saiu do meu corpo como se alguém tivesse me dado um soco no peito. Levantei os olhos para os meus filhos e perguntei com a voz trêmula: "O que é isso?" E Cláudia respondeu com uma frieza que me fez estremecer: "A verdade, mãe. A senhora foi enganada. Ele vive com um nome falso." Continuei folheando os papéis enquanto sentia um peso esmagador no peito, como se tudo ao meu redor estivesse se desfazendo. Bruno, impaciente, arrancou a pasta das minhas mãos e começou a mostrar as páginas da minha cara, dizendo: "Aqui, mãe, olha isso, o homem tem outra identidade. E aqui, veja esse registro: envolvimento com empresa investigada, suspeita de lavagem de dinheiro. Já pensou no risco? A senhora podia ter sido envolvida em crime sem saber." Carolina completou com um ar superior: "E a senhora acha que um homem assim ia gostar de você por quê? Por amor? Por favor, né, mãe? Ele viu uma viúva vulnerável e decidiu se aproveitar." Eu tentei respirar. Fechei os olhos por um instante, mas quando abri, minha voz saiu quase em um sussurro: Isso tudo é verdade?" Eles se entreolharam como se estivessem diante de uma vitória. Roberto disse: "Sim, mãe, tudo foi confirmado." Nenhum deles percebeu a dor aguda que crescia dentro de mim, porque eram incapazes de enxergar qualquer coisa além da própria razão. Foi nesse momento que a porta se abriu atrás de nós e Renato entrou, ofegante, como se tivesse vindo correndo. Ele olhou primeiro para mim e depois para os meus filhos. E quando viu a pasta aberta em cima da mesa,
Fechou os olhos lentamente. Ele sabia. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Bruno imediatamente avançou na direção dele como um touro bravo. Então é verdade, né? O senhor enganou nossa mãe esse tempo todo. O senhor mentiu sobre quem era. Renata ergueu as mãos pedindo calma e disse com a voz firme, mas triste. Eu ia contar tudo para ela. Não queria esconder. Só precisava de tempo. Mas ninguém ali estava disposto a ouvir qualquer explicação. Roberto apontou o dedo no rosto dele e disse: um homem que mente sobre a própria identidade não merece estar perto da nossa mãe. Saia da nossa casa agora ou eu chamo a polícia. Foi então que algo dentro de mim quebrou de vez. Senti como se estivesse assistindo a uma cena de fora do meu próprio corpo, vendo meus filhos transformados em algo que eu nunca imaginaria. Cruéis, arrogantes e cegos pela própria obsessão de terem razão. Dei um passo à frente, me coloquei entre eles e Renato e gritei: chega! O silêncio que se seguiu foi tão pesado que quase pude tocá-lo. Eles me olharam como se eu fosse estranha, como se não me reconhecessem a mulher diante deles. Bruno tentou falar, mas eu levantei a mão. Não falem. Só escutem. Minha voz tremia, mas estava firme o suficiente para fazê-los congelar. Respirei fundo e disse: sim, eu li tudo. Eu sei quem ele é agora. Sei do passado dele. Sei que cometeu erros. Mas sei também quem ele foi para mim nesses meses. E sei muito bem quem vocês se tornaram. Carolina arregalou os olhos como se eu tivesse dito uma heresia. Roberto murmurou: mãe, a senhora não pode. Mas eu interrompi: posso. E vou. Porque pela primeira vez na minha vida, eu escolho a mim mesma. Bruno deu um passo à frente, revoltado. A senhora está delirando. Esse homem enganou a senhora. Ele não merece seu amor. E com um olhar que queimava de tanta dor, respondi: e vocês? Merecem? Vocês que me humilharam? Vocês que me gritaram? Vocês que usaram meus netos contra mim? Vocês que quiseram decidir até quando eu posso amar? Vocês que investigaram minha vida como se eu fosse incapaz, que invadiram minha casa, minha paz, meu coração. Qual de vocês pode me olhar nos olhos e dizer que me tratou com amor? Eles ficaram em silêncio. Um silêncio que doeu, mas que também libertou. Eu me virei lentamente para Renato. Ele estava parado com os olhos marejados e o rosto cheio de culpa. Ele sussurrou: eu não queria causar isso. Eu me aproximei, toquei o rosto dele e respondi: você não causou. Eles só revelaram quem sempre foram. Ele respirou fundo, segurou minha mão e perguntou com uma vulnerabilidade que me desarmou: e agora? O que você quer saber de mim? Eu olhei para os papéis, para a pasta aberta, para tudo que tinha explodido diante de nós e respondi: quero que você me conte tudo, do começo, sem esconder nada. E ele contou. Contei sentada de frente para o homem que eu amava, pronta para escutar verdades que talvez fossem difíceis, mas eram necessárias. E naquele instante percebi que a vida estava finalmente, pela primeira vez em décadas, nas minhas mãos. Quando Renato começou a falar, sua voz saiu baixa, quase arranhada, como alguém que arranca uma parte enterrada de si mesmo para entregar ao outro. E eu fiquei ali imóvel, ouvindo cada palavra, com o coração dividido entre o medo do que estava por vir e a certeza de que precisava saber de tudo antes de decidir qualquer passo do meu futuro. Ele disse que o nome verdadeiro dele não era Renato, mas Augusto. E naquele instante senti um sopro frio subir pela minha espinha, não porque eu tivesse medo dele, mas porque de repente tudo fazia sentido, de uma forma estranha e inesperada. Ele explicou que anos antes tinha trabalhado como contador em uma grande empresa que se envolveu com corrupção pesada, contratos superfaturados e esquemas que destruíram a vida de muita gente, e que quando percebeu que a situação estava fora de controle, tentou sair, tentou alertar, mas já estava envolvido demais e não tinha coragem de enfrentar tudo sozinho.
Então, quando a polícia começou as investigações e os nomes começaram a aparecer na imprensa, ele fez um acordo de delação que o obrigou a abrir mão de tudo: identidade, cidade, trabalho, vida social, até o próprio sobrenome. Enquanto ele falava, meus olhos ardiam, não de raiva, mas de um sentimento que eu não conseguia nomear, porque apesar de toda a gravidade, ele não tinha o olhar de quem tenta enganar, e sim o olhar de quem carrega a culpa pelo resto da vida. Ele disse: eu perdi tudo, Helena, tudo. Tive que recomeçar como se fosse uma sombra. E quando achei que nunca mais ia construir nada na vida, encontrei você. Não porque eu procurei, não porque eu precisava de vantagem, mas porque você foi um sopro de vida num lugar onde eu já tinha me declarado morto. Fiquei em silêncio por muito tempo depois que ele terminou, tentando absorver cada pedaço daquela verdade nova, crua e pesada, e mesmo assim percebi que não sentia medo dele. Era estranho, mas eu sentia mais medo de perder o que tínhamos construído do que do passado que ele carregava. Eu respirei fundo e disse com a voz mais firme do que eu esperava: o que você fez foi grave, sim, mas você pagou por isso. E eu não posso te julgar por um homem que você não é mais. Ele segurou minhas mãos como se estivesse se apoiando para continuar de pé e respondeu: Helena, você devia me expulsar agora. Não devia querer estar perto de alguém com a minha história. Eu sorri com tristeza, porque se havia algo que eu tinha aprendido na vida, era que as pessoas não são só seus erros. E respondi: eu já expulsei quem precisava ser expulso hoje. Você não é um deles. Os dias seguintes foram uma mistura de paz e tormenta, porque dentro de mim havia uma calma profunda por finalmente ter tomado o controle da minha vida, mas, ao mesmo tempo, havia uma dor latente, pela presença ausente dos meus filhos, que eu sempre imaginei que estariam comigo até o fim dos meus dias. Eles não mandaram mensagem, não ligaram, não apareceram, e a casa ficou mais silenciosa do que nunca. Mas era um silêncio diferente daquele que eu tinha conhecido na viuvez. Era um silêncio de reconstrução, como se tudo ao meu redor estivesse me dizendo: agora você pode respirar. Renato ficou comigo quase todos os dias, às vezes dormindo no sofá quando ficávamos conversando até tarde, outras vezes indo embora de madrugada para não me expor ainda mais. E mesmo com toda a dor recente, ele era a única presença capaz de me acalmar, porque nunca me pressionava, nunca me mandava fazer nada, apenas me acompanhava, como alguém que respeita o ritmo do outro. Em uma tarde, enquanto caminhávamos pelo parque com o pessoal do grupo, Lourdes me cutucou e disse baixinho: você está diferente, minha filha. Está mais leve, mais bonita. E eu ri, mas foi um riso que saiu com gosto de choro, porque eu sabia que tinha pagado um preço alto demais para recuperar aquela leveza. Foi nessa mesma tarde que, ao voltar para casa, encontrei um envelope debaixo da porta. Reconheci a caligrafia de longe. Era de Carolina. Meu coração travou. Abri devagar, como quem abre uma ferida antiga, para ver se ainda dói. A carta dizia: Mãe, eu não concordo com nada disso, mas estou com saudade. Não consigo parar de pensar na senhora. Se quiser conversar, estarei aqui. Por um instante senti as pernas fraquejarem. Talvez aquele fosse o começo de uma abertura, um fio frágil, mas ainda assim um ponto de luz no meio da escuridão. Mas ainda assim não respondi no mesmo dia. Eu precisava respeitar meus próprios limites pela primeira vez na vida. No sábado seguinte, fui ao parque encontrar o grupo e Renato veio comigo. Estávamos caminhando devagar, conversando sobre coisas simples, quando ouvi alguém chamando meu nome. Quando virei, senti o mundo parar. Era Bruno.
Ele estava sozinho, pálido, cansado, como se tivesse envelhecido semanas em poucos dias. Ele respirou fundo antes de dizer: Mãe, eu preciso falar com a senhora. Olhei para Renato, que deu um passo para trás, respeitando o meu espaço, e caminhei na direção de Bruno, sentindo o coração socar meu peito. Ele disse: Eu errei. Falei coisas horríveis. Fiz coisas piores ainda. Eu só não queria perder você. Eu não queria que ninguém substituísse o pai. Senti um nó apertar minha garganta, porque pela primeira vez ele estava falando de dor, não de controle. Eu respondi: Filho, ninguém está substituindo ninguém. Seu pai foi uma parte da minha vida. Renato é outra. E você? Você sempre será meu filho. Ele tentou segurar o choro, mas não conseguiu e sussurrou: Eu tive medo, mãe. Medo de te perder. E naquele instante eu não vi mais o homem agressivo da última briga. Eu vi o menino que eu carreguei no colo, o menino que eu coloquei para dormir tantas vezes. Abracei meu filho com uma força que veio de um lugar que eu achava que tinha morrido dentro de mim e disse: Você nunca vai me perder, mas você precisa entender que eu não vou mais me perder por causa de vocês. Enquanto eu abraçava, vi Renato parado a alguns metros, olhando para nós com um respeito tão grande que quase me fez chorar. Quando o Bruno se afastou, limpando o rosto, ele olhou para Renato e estendeu a mão. Dessa vez, com sinceridade. E disse: Eu ainda não entendo tudo, mas obrigado por cuidar da minha mãe. Renato apertou a mão dele, com uma calma que só ele tinha, e respondeu: Eu nunca quis tomar o lugar de ninguém. Só quero estar ao lado dela. Foi naquele momento que percebi que a vida nem sempre volta exatamente para o lugar que estava antes, mas às vezes ela encontra um ponto novo, um equilíbrio imperfeito, porém possível. As semanas passaram e aos poucos cada um dos meus filhos foi voltando, primeiro tímidos, depois pedindo desculpas, alguns com mais resistência do que os outros, mas todos finalmente entendendo que eu não estava pedindo permissão para viver. Eu estava apenas vivendo. E foi em uma manhã ensolarada, enquanto preparava café na varanda ao lado de Renato, que percebi que meu coração, tão machucado, agora batia com uma tranquilidade que eu jamais imaginei sentir depois dos meus 60 anos. Eu olhei para ele, ele sorriu de volta enquanto ajeitava as plantas do quintal e senti algo que só se sente uma vez na vida. Não era paixão desenfreada, não era dependência, não era necessidade. Era amor maduro, amor escolhido, amor merecido. E ali, com o cheiro do café subindo, o sol tocando meu rosto e os passos de Renato ecoando pelo quintal, eu percebi que aquela mulher, que um dia achou que a vida tinha acabado quando ficou viúva, estava completamente enganada. Porque a vida às vezes começa exatamente no momento em que tudo desmorona. E naquele instante, respirando fundo, com uma paz que eu nunca tinha sentido depois dos meus 60 anos, eu finalmente entendi. Pela primeira vez, eu não estava apenas vivendo. Eu estava vivendo.